Olá, benditos! A próxima nação a receber a mensagem do julgamento de Deus foi a nação de Judá, o povo escolhido de Deus. É estranho encontrar uma profecia contra Judá em uma seção que trata das nações. Mas como Judá havia escolhido se comportar como seus vizinhos pagãos e abandonar o Senhor, ela também merecia ser julgada. E esse será o nosso assunto de hoje. O capítulo começa com a frase sentença contra o Vale da Visão. Esse Vale da Visão é Jerusalém. Ela estava situada sobre uma colina e no meio de 3 vales. O cenário que Isaías vê é de pessoas saindo de dentro das suas casas e subindo em massa para o terraço. Ele quer saber o que está acontecendo, enquanto lembra da agitação das ruas de Jerusalém em um dia normal. Mas agora ele vê tudo quieto e silencioso, as ruas vazias e o comércio fechado e as pessoas saindo de suas casas e subindo para os terraços, que eram os locais onde as pessoas normalmente se reuniam. O fato é que o exército do inimigo se aproximava de Jerusalém. Os homens seriam mortos não pela espada, mas pela fome ou por doenças. Seus governantes fugiriam, mas seriam alcançados. A visão do julgamento de Deus contra o seu povo levou Isaías a chorar amargamente. Isaías viu um exército armado com flechas em carros de guerra vindo contra Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que esse texto se refere à invasão dos assírios. Outros acham que se refere à invasão da Babilônia. O fato é que Jerusalém foi invadida pelos 2 impérios, cada um no seu tempo. A invasão da Assíria causou muitos estragos, mas não atingiu seu objetivo final. A invasão que realmente causou a devastação total de Jerusalém e que levou o povo para o exílio de 70 anos foi a invasão da Babilônia. Ao que parece, mesmo diante de tudo que Isaías vinha falando, havia um véu de ignorância e desinformação sobre o povo de Judá e Jerusalém que não permitia que eles percebessem a gravidade do perigo que se aproximava. Quando Deus tirou a proteção de Judá, ou seja, removeu aquele véu de ignorância, eles perceberam o perigo e então passaram a se preparar para um longo cerco. A primeira coisa que eles pensaram foi no arsenal de armas feito em madeira e cedro preparado por Salomão e que estava estocado na Casa do Bosque, que provavelmente era uma parte do palácio de Salomão. Eles também fortificaram as muralhas, cuidaram do sistema de suprimento de água e construíram um reservatório entre os muros. Eles fizeram todos os preparativos para uma batalha iminente, exceto confiar no Senhor. Em vez de seus próprios projetos de construção, a melhor coisa que Jerusalém poderia fazer era aceitar o convite do Senhor dos Exércitos para chorar, prantear e vestir roupa feita de pano de saco. Mas eles tinham tanta confiança na sua própria preparação que só pensavam em comer, beber e festejar uma vitória que nunca viria. O Senhor disse que esse pecado não seria perdoado. Qual pecado? O pecado de ignorar Deus, de se recusar a se humilhar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Se os líderes de Judá tivessem colocado sua fé no Senhor e chamado o povo ao arrependimento, então talvez houvesse esperança. Mas muitos dos líderes eram como Sebna. Sebna tinha um cargo alto e honroso, mas usou sua posição para glorificar a si mesmo. Ele era um dos principais assistentes do rei Ezequias. Ezequias era um bom rei, mas Sebna e a população em geral não compartilhavam os princípios piedosos do rei Ezequias. Tomado pelo orgulho, Sebna se aproveitou da sua posição de honra e autoridade e fez para si um túmulo monumental. Naquela época, isso era uma demonstração de poder e riqueza significativos.
Note que Isaías havia profetizado que o povo de Judá e Jerusalém seria levado para o exílio, mas Sebna não acreditou, ao ponto de construir um túmulo elaborado para si mesmo em Jerusalém. Deus então enviou Isaías com uma mensagem para Sebna, dizendo basicamente o seguinte: quem você pensa que é? O que você pensa que tem? Você realmente não é nada e não tem nada. Sebna buscou honra e glória, mas nunca as encontrou. Em vez disso, o Senhor o removeu da sua posição de honra e o fez morrer no exílio. Sebna é o mesmo tipo de homem sobre o qual Jesus falou em Lucas 12, na parábola do rico tolo. Aquele homem gastou seu tempo planejando e seu dinheiro construindo grandes coisas, mas no final ele morreu sem Deus e tudo o que ele acumulou não significou nada. Da mesma forma, Sebna foi rolado como uma bola para um país distante, onde morreu. Não pôde ter um funeral caro e pomposo, nem ser enterrado no seu túmulo sofisticado. Todo o poder, influência, autoridade e honra que Sebna tinha, Deus passou para um outro homem, Eliaquim. Eliaquim era um outro assistente do rei Ezequias. Ele não deve ser confundido com o outro Eliaquim, filho de Josias, que foi um rei fantoche estabelecido pelo faraó. Eliaquim recebeu do Senhor o honroso título de meu servo, pois ele tinha um coração voltado para o Senhor. Ele sabia que, em vez de explorar o seu povo, Eliaquim seria um pai para eles. E olha o que Deus diz no versículo 22. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Nisto, Eliaquim se torna uma profecia sobre o Messias. Em Apocalipse, Jesus fala de si mesmo o seguinte: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ele delega essa autoridade a quem ele quer, segundo a sua vontade. Mas, mesmo sendo um líder piedoso e fiel, Eliaquim não seria capaz de impedir a queda final de Judá, pois um dia a nação inteira cairia nas mãos do inimigo. Ao norte de Israel havia uma cidade chamada Tiro, que era a principal cidade da Fenícia, a grande potência marítima do mundo antigo. Por ser um porto e um centro de transporte marítimo tão importante, Tiro era sinônimo de comércio e de materialismo. Tiro era a Babilônia do mar. Por causa disso, Isaías também tinha uma sentença de condenação da parte de Deus para essa cidade. Mas esse é um assunto para o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!